O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? 10ª parte, Atos 27, comentário de Mari Persona. Então, voltando ao que eu estava dizendo, lá do dia de Pentecostes, para os judeus, exigia-se o arrependimento por causa da culpa que eles tinham, da rejeição do Senhor Jesus, o batismo nas águas, nessa ordem, e depois eles eram selados com o Espírito Santo. Eles recebiam o Espírito Santo na forma do selo. Não era o batismo do Espírito Santo, porque isso já tinha acontecido na formação da igreja. E como eu falei naquele capítulo 1 Coríntios 12, 13, quando Paulo fala, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, Paulo estava se incluindo num evento do qual ele nem tinha participado pessoalmente, porque ele não era nem convertido. Mas ele reconhecia agora que quando foi formada a igreja, ele e todos os coríntios que também não eram convertidos na época, estavam lá representados pelo Espírito formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque naquele dia, quando o Espírito Santo desceu, lá no dia de Pentecostes, naquelas 130 pessoas, eram todos judeus. Mas veja que interessante, Paulo está falando aqui que todos fomos batizados em um Espírito naquele dia, lá em Jerusalém, há 2000 anos, eu nem existia, mas eu também estava lá, né, sendo representado lá, formando um corpo. Quer judeus, ali só tinha judeus. Quer gregos, os gregos, que são gentios, também estavam representados ali. Quer servos, quer livres, porque não há distinção. Estando em Cristo, não há servo, nem livre, nem nada. São todos parte do mesmo corpo, membros do mesmo corpo, e temos bebido de um só Espírito. Ele fala nesse versículo de 1 Coríntios 12, 13. Mas continuando então, depois em Atos 8, nós temos uma outra coisa que aconteceu. Atos, capítulo 8, o versículo é o 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha só, samaritanos, eles não eram judeus. Eles eram pessoas de diferentes nações que foram introduzidas na terra de Judá, ali em Israel, na terra dos judeus, quando os judeus foram exilados, quando levaram embora no exílio os judeus. Para a terra não ficar selvagem, para a terra não ficar perdida, né? Porque se você tira as pessoas, vira mato tudo, vira animais selvagens e tudo mais. Então, o império que tinha levado eles embora, os judeus embora, introduziu lá povos de outras nações, mas contratou também sacerdotes para ensinar judaísmo para eles. Então eles foram convertidos na marra, à força, ao judaísmo. Então eles se tornaram prosélitos. Prosélitos eram pessoas que não eram judeus, mas aprenderam o judaísmo. E até hoje os samaritanos existem, e eles até hoje fazem sacrifícios. Aquela mulher samaritana que o senhor encontra, ela fala, né, onde que devia adorar, porque se era nesse monte ou se era em Jerusalém, porque lá na Samaria eles faziam sacrifícios num determinado monte, adoravam num determinado monte, mas não era em Jerusalém, onde Deus havia instituído. Mas havia esses samaritanos que eram convertidos a Jesus agora. Então, no capítulo 8 de Atos, os apóstolos ficaram sabendo, receberam a notícia de que em Samaria, que não era em Jerusalém, era uma terra mais ao norte, ali alguns receberam a palavra de Deus. Então quem vai para lá? Pedro e João. Pedro levando as chaves. Repare que em Atos 2, Pedro já usou uma chave para abrir o reino dos céus para os judeus. Em Atos 8, ele vai usar a outra chave. Eu sempre imagino Pedro com um chaveiro daqueles de argola, assim, ó. Tem uma argola e algumas chaves penduradas.
Então, ele chegou lá em Atos 2, pegou e falou, deixa eu ver, essa aqui é para os judeus. Abriu a chave para os judeus entrarem na casa de Deus. Porque o batismo, na realidade, ele introduz as pessoas à casa de Deus. Sejam elas verdadeiras ou falsas, seja joio ou trigo, ele vai entrar na casa, vai ser cristão agora. É claro que ali em Atos 2, muitos se converteram, acho que a maioria até se converteu realmente a Cristo e foram batizados. Agora os samaritanos em Atos 8, eles tinham recebido a palavra de Deus, mas eles não tinham o Espírito Santo ainda. Eles tinham até sido batizados, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Então, o que é dito para eles ali? Eles tinham recebido a palavra porque eles tinham crido, eles eram crentes agora em Cristo, então tinham sido batizados, aqui fala, né? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, com a autoridade que Jesus tinha dado para batizar. Mas não tinha o Espírito Santo. Então Pedro vai lá e ora, e impõe as mãos, Pedro e João, que foram para lá, e eles recebem o Espírito Santo. Então, de uma forma parecida com os judeus, que se arrependeram, foram batizados e receberam o Espírito Santo, esses daqui, não diz que eles se arrependeram, eles creram. Eles receberam a palavra, receberam por fé a palavra. É claro que o Espírito Santo opera arrependimento na pessoa, mas é diferente do arrependimento dos judeus que eram culpados de terem assassinado o seu Messias. E aqueles então são batizados nas águas e aí recebem o Espírito Santo pela oração e imposição de mãos dos apóstolos. Então é importante entender isso, que isso aqui é um caso específico, um caso especial. Hoje não tem ninguém impondo as mãos nas pessoas para que ela receba o Espírito Santo. E nem apóstolos existem hoje. Os apóstolos morreram. Os apóstolos que existiam eram aqueles lá, eles morreram. Não ficou nenhum apóstolo andando por aí. Quando uma pessoa fala assim, que o apóstolo da nossa igreja, eu falo assim, deve ser velhinho, deve ser muito velho, deve ter mais de 2.000 anos de idade. Porque se ele é apóstolo e ele está ainda vivo, que saúde, hein? Puxa vida, tomou ômega 3 de balde aí para viver tanto tempo assim, para continuar um apóstolo no ano 2020. Impressionante, que saúde que tem esse cara, né? Porque é uma bobagem muito grande alguém se denominar apóstolo hoje. Apóstolos eram aqueles que andaram com o Senhor. E à parte, que foi Paulo, que viu o Senhor, não viu na terra, mas viu no terceiro céu. Ele foi arrebatado ao paraíso, ele viu o Senhor. Então os apóstolos tinham que ter visto o Senhor, ter andado com o Senhor, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, mais Matias, que foi depois foi colocado para substituir Judas, que traiu o Senhor. Mas voltando então, vimos os judeus como entraram na igreja, os samaritanos como fizeram parte da igreja, porque agora receberam o batismo do Espírito Santo. E finalmente em Atos 10. Em Atos 10 nós temos um outro caso agora, que é de um gentil. Tivemos os judeus, tivemos os samaritanos, temos agora os gentios. Lá vem Pedro com a sua outra chave, pendurada na argola. E dizendo Pedro ainda, Atos 10, 44, 48. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, que era Cornélio e seus amigos, seus parentes que foram se encontrar com Pedro, e os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os outros que tinham vindo junto com Pedro, que eram judeus convertidos, que eram muito resistentes, assim como Pedro era resistente a que gentios fizessem parte da igreja, que é o corpo de Cristo, tanto é que o Senhor precisou tratar com Pedro, desceu um lençol cheio de animais imundos, 3 vezes, desceu uma visão de um lençol e falar para Pedro, mata e come. Não tenha como impuro aquilo que Deus purificou, porque Pedro fala assim, não, Senhor, nunca comi nada impuro. Não se considere impuro aquilo que Deus purificou. Aquilo foi uma lição para Pedro, que os gentios iriam entrar e fazer parte da igreja. Os impuros gentios iriam fazer parte do corpo de Cristo. E os fiéis que eram da circuncisão, estou lendo aqui Atos 10, 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, ou seja, os judeus convertidos,
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados, né? Todos esses quantos tinham recebido o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, etc, etc. Então aqui nós vemos Pedro usando a terceira chave. Ele já tinha usado duas chaves daquele chaveirão dele. Usou a terceira chave para receber agora os gentios na igreja. Os gentios na igreja, porque Deus não faz distinção. O corpo de Cristo é formado por judeus e por gentios. E, no caso ali, os samaritanos, que era um apêndice dos judeus, né? Porque eram os que ficaram na terra de Jerusalém quando a terra foi esvaziada. Mas veja aqui que agora, no caso dos gentios, primeiro começa com crer, eles creram, o próprio centurião romano, Cornélio, ele creu na palavra, ele foi batizado, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo. Ou melhor, ele creu, ele recebeu o Espírito Santo, diferente dos judeus e dos samaritanos, que creram e primeiro se arrependeram, os judeus, creram e depois passaram pelo batismo de água, e no final só, num terceiro passo, receberam o Espírito Santo. Aqui não. Aqui os gentios creram, eles receberam o Espírito Santo na frente de todo mundo ali, e eu falar em línguas naquele momento foi a evidência disso. Porque lá em Atos 2, as línguas, como de fogo, desceram sobre os 130 que estavam no cenáculo, mas depois todos os outros ouviram ouviram o discurso de Pedro, cada um na sua própria língua. Então esse milagre, esse sinal das diferentes línguas, das pessoas falando e todos entendendo o que estava sendo falado, foi uma reversão do que aconteceu na Torre de Babel. Quando Deus separou os homens, como que ele separou esses homens, os seres humanos? Por diferentes línguas. Ali não teve jeito. Tinha um conversando com o outro: "Ô, você tá bom, Zé? Como é que vai? Tudo bem?" A outro respondeu assim: "Ih, agora não posso mais conversar com o Zé. Eu vou para esse lado, o Zé vai para o outro lado. Porque agora nós somos povos diferentes. Não temos mais a mesma língua." Então Deus ali criou línguas diferentes. As línguas ali foram criadas por Deus para formar diferentes grupos de pessoas, para que elas não ficassem mais juntas. Foi um juízo de Deus isso. E a língua que eles falavam antes? Desapareceu. Ninguém mais podia falar aquela língua de antes. Como não? Porque se eles continuassem lembrando a língua que eles falassem antes, eles não tinham se separado, eles só iam ser pessoas agora bilíngues, né? Mas iam continuar conversando na mesma língua. Por que eles iam se separar se todos se entendessem? Mas eles não podiam se entender mais. Então a língua que eles falavam, a língua original, a língua de Adão, a língua de Eva, a língua dos que vieram antes ali da Torre de Babel, ninguém sabe que língua é aquela. Ela não existe mais. Porque se ela existisse, eles estariam juntos, apenas tendo aprendido uma nova língua que Deus deu a eles, mas continuariam falando a língua natal deles, a língua primária deles. Percebe? E aquela divisão que Deus fez das pessoas ali em Babel, ele reverteu isso em Pentecostes. De repente ele coloca povos eu não sei se são 12 nações ou mais, 18 nações, é um monte de nações ali em Atos, né? Ele faz com que todos falem e se entendam uns aos outros. Ainda que eles tivessem línguas diferentes, eles se entendiam. Esse é o espírito da igreja hoje, do corpo de Cristo. Os cristãos se entendem. Você vai a um lugar e de repente você encontra um outro país. Já aconteceu isso comigo. Estava distribuindo folheto em Portugal. Fui visitar os irmãos em Portugal. Fui numa feira livre e eu estava distribuindo folhetos na feira livre. Aí chegou um casal, um moço alto assim, pegou o folheto, estava em português o folheto, ele não entendia português. Ele começou a falar inglês comigo. Ele falou assim: "Você é cristão?" Eu falei: "Sou cristão." Ele falou assim: "Eu também sou cristão." Foi uma festa. De repente a gente estava se abraçando ali, dando risada, conversando e tal. Eles eram um casal da Inglaterra que estavam ali fazendo turismo. E depois eu viajei dali de Portugal, fui para a Espanha, e depois para a Itália, e depois eu iria para a Inglaterra.
E estava eu e mais um irmão, um americano. Quando chegamos na Inglaterra, o que nós fizemos? Nós fomos visitar a casa desse irmão em Cristo. Fomos até a casa dele. Ele morava mais ao norte de Londres. E fomos visitar lá, lanchamos com eles. Como que é isso? É um desconhecido de outro país. Como é que você chega na casa de um cara assim e... Não, mas são irmãos em Cristo. Ah, mas eles são da sua igreja? Sim, são da minha igreja, é o corpo de Cristo, que congrega todos os salvos por Cristo. Mas eles, infelizmente, não congregavam nos mesmos fundamentos que eu e outros irmãos estamos congregados, que é somente o nome do Senhor. Eles faziam parte de alguma denominação, que eu não me lembro se era a igreja anglicana ou alguma outra. Então, essa capacidade de cristãos conseguirem falar a mesma língua é uma coisa que foi dada ali na formação da igreja. Infelizmente, hoje está uma confusão muito grande, porque os homens criaram divisões, não é? Mas voltando aqui então, tivemos os judeus, arrependimento, batismo e selo do Espírito. Tivemos os samaritanos, fé, eles creram em Cristo, foram batizados nas águas e receberam o Espírito, o selo do Espírito Santo, através da imposição de mãos dos apóstolos. Depois tivemos em Atos 10 os gentios que creram, receberam o selo do Espírito Santo, e a evidência disso foi que eles falaram em línguas. Línguas, quando falaram em línguas, gente, não é um blá 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 blá, não é língua de anjo, não é nada, é um idioma. Eles falaram em diferentes idiomas ali. Talvez aqueles judeus que estavam ali reunidos também fossem judeus de diferentes nações que entendiam aquelas línguas que eles estavam falando. Em seguida veio o batismo nas águas. Existe também um grupo que não faz parte desses 3 principais grupos, que eram os discípulos de João Batista. Isso está em Atos 19, versículo 1 ao 7, que é quando Paulo encontra eles, né? Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quanto crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. No batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, não era um batismo cristão, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram o que Paulo falou, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então esses são os casos em que aparece 3 deles, Pedro usando as chaves do reino dos céus, que o Senhor havia lhe dado lá em Mateus, e um 4º caso, que é à parte, são apenas 12 pessoas, que eram discípulos de João Batista. Então agora nós voltamos ao livro de Atos, porque nesse decorrer do livro de Atos, nós vimos que a igreja foi formada, lá em Atos 2, e depois foram recebidas as diferentes classes de pessoas que formariam parte do corpo de Cristo. Nos capítulos que eu mencionei, capítulo 8, capítulo 10 e assim por diante. Então, judeus, samaritanos, gentios e, eventualmente, aquele grupo que era um grupo que não tinha conhecido ainda verdadeiramente o Evangelho, mas haviam sido batizados por João Batista. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.